Você tem todas as ferramentas disponíveis para atingir os seus objetivos e resolver qualquer problema. Só precisa encontrar dentro de você a força e a sabedoria. Essa é a mensagem da carta do Corvo e o Cornizo, que falam sobre inteligência, e vai ser essa carta que vai orientar a nossa tiragem de hoje. Então, se você chegou agora, já se acomoda, se inscreve no canal, deixa sua curtida. Se quiser, se apresenta nos comentários também, diz de onde que você veio, como você chegou até aqui. Eu sou Kali, para mim é um prazer te receber aqui na minha mesa. Então, hoje a gente vai falar sobre inteligência. Temos aqui duas opções. Veja qual caminho conversa mais com você e não reparem nas minhas unhas, que tá bem mal feita. Na verdade, eu arranquei o esmalte, né? Mas enfim. Opção de número 1, ametista. Opção de número 2, cianita preta ou vassoura de bruxa. Se você precisar de mais tempo, você pode pausar o vídeo. Vou deixar aqui, ó, na frente do meu rosto para ver se foca. Tá focando, né? E aí você pode respirar fundo, se quiser fechar os olhos por alguns segundos, ver qual das duas te chama mais atenção, com qual caminho você se conecta. É claro, se quiser assistir as duas opções também, é sempre bem-vindo, mas também é importante que a gente saiba separar o que é nosso daquilo que não é. Então, já deixo o alerta de que essa é uma leitura coletiva. É importante que você adapte para a sua realidade e utilize da melhor maneira possível aquilo que for falado aqui, ok? Bom, vou seguir então aqui para os nossos caminhos, começando pelo caminho da ametista. Vou pegar o meu tarozinho. O que o corvo quer falar para a gente, né? Os corvos falantes. Eu resolvi... Vou compartilhar aqui com vocês, né? Eu resolvi mostrar a minha carinha aqui, né? Tô ainda estranhando muito esse processo, porque eu tô acostumada a mostrar minha mesa, minhas mãos. E aí, dessa vez eu falei, não vou nem fazer a unha, porque não vai adiantar, né? Só que no fim das contas acaba aparecendo, certo? Mas eu tenho certeza que vocês não vão me julgar, né? Todo mundo já teve um momentinho assim de estar meio... umas unhas meio esquisitas, conceitual. Bom, vamos entender aqui então o que te trouxe para essa mesa, para essa jogada. 7 de copas, 3 de copas, rainha de paus e o sol. Deixa eu botar meu microfone para cá. Esse é o meu microfone, gente. Tô testando aqui algumas coisas um pouco diferenciadas, né? Primeiramente, eu acredito que aqui eu tô falando com pessoas que estão num movimento de extrema confusão emocional, ou que estão aqui também só de passagem, né? Ficaram curiosos aí, acharam diferenciada a coisa, né? Também pode ser que tenham pessoas amigas aqui, pessoas que já me acompanham, pessoas que gostam da minha essência, da forma como eu falo, da forma como eu incentivo vocês também. Mas eu acho que você pode estar aqui também numa indecisão sobre que caminho tomar, com que pessoa se relacionar. Você está num momento assim de muito brilho, de expansão, de magnetismo, de atrair pessoas, né? E aí, com esse movimento de atração, eu vejo que tem uma chegada de várias energias diferentes, na verdade, né? Tanto energias positivas quanto energias um pouco confusas, um pouco densas. Então, você pode estar sendo influenciado, influenciada por uma energia que está confusa e ficando confuso também, né? Eu vejo aqui até uma certa dificuldade de filtrar os pensamentos, filtrar a intuição, e como a gente está falando da carta do corvo, que é uma carta de inteligência, de uma engenhosidade mental, eu diria que você está com um pouco de dificuldade de acessar esse lugar, né? De reconhecer também, porque você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa sábia, você com certeza é uma pessoa
muito forte, muito poderosa, muito empoderada também, mas tem esse movimento de tá difícil de entender o que que é certo, o que é errado, o que que é bom, o que que não é, o que que vai fazer bem, o que que vai fazer mal. E aí talvez você tenha entrado nesse vídeo assim com uma coisa de tipo, ah, vou só dar uma olhadinha aqui, né? Vai, não vai arrancar um pedaço. E eu espero que você escolha ficar por aqui, né? Se você gostar de fato, isso se for uma pessoa nova, né? Porque sabemos, eu sei que tem muitos amigos meus aqui. Inclusive um beijo para vocês todos, todes. Bom, vamos entender aqui o que é que o corvo quer falar para você. Temos 5 de copas, temos cavaleiro de espadas, temos o louco, temos o as de ouros e temos o pajem de espadas. Uma coisa que eu lembrei agora, né? Vocês escolheram a pedra ametista, que é uma pedra muito relacionada com a intuição. E aí existe esse jogo, né, entre a inteligência e a intuição, a racionalidade e a intuição. Talvez vocês sejam pessoas que precisam clarear a mente para que a intuição flua, para que você não fique nesse lugar assim de confusão, de várias imagens passando pela cabeça, né? Aqui pode ter pessoas que estão passando, por exemplo, por situações de ter muitos sonhos, acordar confuso, né? Às vezes uma pedrinha dessa pode te ajudar, né? Você coloca no travesseiro ali, programa ela para clarear o seu sono, caso você tenha problema com isso, e para que você tenha sonhos mais lúcidos, assim, né? Não só lúcidos no sentido de você controlar o sonho, mas também no sentido de o sonho em si não te perturbar, sabe? Não atrapalhar a sua noite e, consequentemente, o seu dia também. Então, o que que o corvo quer falar? Esse corvo aqui tá bem emuxinho, né? Tá tá numa vibe meio deprê. Eu acho que vocês aqui podem ter passado por situações em que talvez a racionalidade ela fez com que vocês tivessem uma certa depressão dos sentidos. Então, eu acho que tem situações aqui, né, de, por exemplo, você falou alguma coisa que feriu outra pessoa, ou então alguém te falou alguma coisa que te feriu, sabe? Essa coisa da fala vindo de um lugar meio insensível, extremamente irracional e gerando uma dor, gerando uma ferida, gerando uma perda, um trauma. Só que a vida, ela tá realmente te chamando aqui para você ir atrás dos seus objetivos, né? Então, esse cavaleiro de espadas, embora ele seja uma figura muito complexa, às vezes ele é necessário no nosso comportamento para que a gente ponha as coisas adiante. Então, lembrando que a carta do Corvo, ela fala sobre essa questão de alcançar os seus objetivos, de resolver os seus problemas. Então, aqui você tem disponível essa articulação da fala, sabe? Esse movimento mesmo de saber conversar, saber chegar, saber resolver, papum e tal. E aí eu acho que o louco, ele vem trazendo uma questão de libertação, como se você precisasse soltar alguma coisa, né? Soltar essa mágoa. Às vezes pode ser também que você passou por uma situação assim. Vou seguir naquele exemplo que eu tinha dado, né? De alguém falou alguma coisa e te feriu, e aí você ficou com aquilo entalado dentro de você, né? Desceu, ou melhor, não desceu, né? Ficou parado ali. Então, aqui vem para mim uma coisa de você chegar e falar para a pessoa: olha, fulano, isso daqui não tá legal, desse jeito aqui que você agiu comigo, não gostei. E é isso, entendeu? E aí segue sua vida, segue o seu rumo para outras possibilidades, não necessariamente de você se resolver com a pessoa para dar a possibilidade de, agora vamos dar as mãos e cantar a ciranda, né? Mas realmente de você ter isso como um mecanismo de liberação. Então, eu sinto que aqui vocês precisam se liberar um pouco e sair também dessa questão, assim, né, de, eu quero ser boa com todo mundo, eu quero ajudar todo mundo, eu quero agradar todo mundo, né? Não que
o arquétipo da rainha de paus traga necessariamente essa coisa de, como posso dizer, de querer agradar as pessoas, mas eu vejo como um traço genuíno seu, né, que por conta do sol mesmo, um traço genuíno de querer cuidar, de querer ajudar, de querer uma honestidade, mas ter dificuldade de escolher como eu vou falar, como eu vou comunicar que eu tô infeliz com essa relação, como eu vou comunicar que eu tô infeliz com esse trabalho também, ou com esse projeto, né? Aqui eu acho que tem muitas situações de relacionamento, não só de relacionamento romântico, mas de amizades, de ficantes também, né, relações ali do meio de trabalho e talvez de projetos mesmo, né? Projetos aí que são feitos em equipe, porque vem aqui também o As de Ouros, que é uma carta de você. Eu acho que ela vem trazendo a questão da resolução do problema, de atingir o seu objetivo, né? Então você coloca a sua semente ali na terra e faz com que a coisa aconteça. Para isso, você precisa desse desprendimento e você precisa também de uma certa expertise, assim, vamos dizer, né? O Pajem de Espadas, ele é muito conhecido por ser um, como eu posso dizer, aquele que solta as palavras ao vento, né? Então, às vezes, uma situação ela pode ser resolvida, o seu objetivo ele pode ser alcançado justamente a partir dessa coisa de joguei uma palavrinha aqui, joguei um meme ali, joguei uma coisinha acolá, e aí o vento por si só, né? O ar por si só vai carregando essas coisas, né? Então, eu vejo que o corvo ele quer dizer que você passou por um momento de muita tristeza, de uma decepção grande, de uma ferida, mas que agora é o momento de você criar novos ares para si mesmo, buscar informações diferentes, buscar conteúdos diferentes, talvez sair um pouco assim desse contexto de rede social, porque eu acho que o Cavaleiro com o Pajem trazem muito essa coisa da informação rápida, né? Até isso que eu falei de ser levado pela brisa, né? Então, às vezes, conteúdos que você vê com muita velocidade, que eles não se apagam, né? Muitas vezes ficam dentro do seu inconsciente. Então, o louco, ele é um chamado para você se desapegar um pouco, assim, do excesso de informação, mas também de fazer uma renovação das informações que você recebe, daquilo que você passa adiante. E aí, a questão do projeto que eu senti muito forte por conta do As de Ouros, né, e o Três de Copas que veio aqui antes, eu diria que está muito propício para você colocar um novo projeto no mundo, tirar ele da gaveta de fato, só que você vai precisar de um pouco de coragem, né? Não só a sabedoria e a força que você já tem, mas também a coragem. Vamos ver aqui então o que é que os animais querem falar mais para você. Grupo 1, Pedrinha Ametista. Qual que é o conselho dos Guardiões da Floresta aqui para eles? Estagnação. O lagarto e o Nepentes. Tava em dúvida se era isso mesmo. Bom, o lagarto e o Nepentes invertido diz o seguinte: indica uma oportunidade perdida. Lembre-se de que não há problemas em desistir de algumas coisas, mas antes pergunte-se por que você pode estar se sentindo contrariado ou desinteressado. Quais medos, se é que há algum, influenciam sua decisão? Então, realmente, o cinco de copas ali, ele veio falando assim, né, de uma perda. Pode ser que você tenha se precipitado em alguma situação, ou assim, me veio na cabeça agora, assim, pessoas que, por exemplo, saíram do emprego, né, deu aquele momento de surto súbito e falou, não quero mais, né, e tal, ou saíram mesmo de algum projeto, ou tiveram uma briga com alguém, e daí isso indica uma perda, né, indica esse luto mesmo.
uma forma de você atravessar também essa estagnação, né. Então se rolou algum tipo de desavença, pode ser porque a coisa estava ali parada também, né, a água parada vira, né, vira lodo. E então eu sinto que é um momento de você avaliar o que que ainda faz sentido para sua vida, o que que você quer fazer de fato para não repetir esse mesmo erro, pensar nesses parâmetros, né, de o que que funciona para mim de fato, ou o que que levou a essa perda, se foi uma questão sua ou se foi uma questão de fora, porque às vezes pode ser também, né, que a gente perca oportunidades porque a vida passou e a gente estava ali parado, sem fazer nada. Então, de toda forma, eu sinto que aqui o jogo pede que você se movimente um pouco mais, sabe, se movimente de novo para esse lugar de novidade, de renovação, de outras oportunidades, sabe, tipo, não fica só aqui chorando as suas mágoas. Tudo bem, a gente precisa ter o momento de chorar, de passar pelo luto ali, né, por mais que seja um luto simbólico, mas também é necessário que você reconheça que existem taças levantadas aqui. Ainda tem a possibilidade ou de resolver a situação ou de você recomeçar mesmo, né. Esse recomeçar, ele pode ser uma renovação de laços, ele pode ser uma renovação aí, né, de um projeto e tal, mas vá, assim, desapegado, sabe, se liberte, se libere para viver de uma maneira mais solta, sem tantas amarras mentais, né, para você não cair também nesse jogo da mente muito forte aqui, e se lembrar que a inteligência está dentro de você, sabe, que você tem uma talvez até uma malandragem também para lidar com as coisas. A inteligência não é só a capacidade de fazer uma grande estratégia cheia de passos ali e tal, mas também uma astúcia, entendeu? Então é isso, grupo um, grupinho da ametista. Eu espero que você tenha gostado dessa leitura. Se ela fez sentido para você ou não, se você quiser comentar aí, contribuir, colaborar, trocar, né, para a gente alinhar também melhor as coisas, já que as leituras coletivas são tão amplas, né? E, de novo, se você gostou, te convido a ficar por aqui, a se inscrever no canal, ativar o sininho e, claro, curtir o vídeo também. E é isso, eu te vejo numa próxima. Tchauzinho! Grupinho número 2 da vassoura de bruxa. Vai limpando tudo aí, vamos limpar essa energia densa que tá pesada. Bom, primeiramente, eu tô mudando um pouco as coisas por aqui. Eu não sei como é que vocês vão reagir a isso, né? Se vai dar bom, se vai dar ruim, mas eu queria saber o que que te trouxe para esse vídeo. O que que te trouxe até a minha mesa virtual? Como é que andam as coisas por aí? Como é que você tem estado? Vamos ver, então, o que que trouxe o grupo 2 até aqui? A justiça? Caiu tudo, peraí. Nossa! Eu falei, vai limpando tudo aí, veio aqui a carta da morte com a justiça, hein? Tô achando que aqui você realmente tá num instinto, num pensamento, né? Nem tanto uma coisa instintiva, mas a sua inteligência, ela tá muito relacionada com a capacidade de se livrar dos lixos, né? De soltar aí o que não te pertence e até de devolver aquilo que te mandam e que, né, você não tá a fim de receber. Então, eu diria que aqui você é uma pessoa muito bem resolvida da cabeça, assim, né, com relação a essas definições do que é meu, o que é do outro, uma pessoa que não se deixa invadir, apesar de estar aqui, né, na carta do mundo, que é uma carta de muita abertura, mas não é uma carta
de invasão, né, até de vulnerabilidade também não, no sentido negativo, né, porque eu acho que, enfim, para relações a gente tem que ter uma certa vulnerabilidade, tá, e eu tô falando de relações porque veio 10 de copas também, tem que haver uma certa vulnerabilidade, mas eu vejo que você está aqui nesse momento de avaliação disso, né? Avaliar quem fica, quem vai, avaliar o que presta e o que está em decomposição já aqui, né? Passando por uma espécie de apocalipse interno, vamos dizer assim. É, mas eu vejo aqui pessoas que realmente estão, de alguma forma, já decididas, ou nesse processo de decisão, ou de cortar algum vínculo, ou você já passou por isso e está esperando essa harmonia voltar, né? Como se houvesse um processo, assim, né? Até processo, me veio o processo de justiça, assim, na cabeça, né? Porque veio a carta da justiça, então é meio óbvio, mas é uma coisa processual que eu quero dizer, né, de que tem alguns passos ali, não é uma coisa totalmente solta, assim, né, que se resolve num piscar de olhos. Essa limpeza talvez ela seja muito profunda, vá aí nas tuas raízes, talvez até familiares, e enfim, é algo que tá te levando para se encontrar com a sua essência mesmo, né? Como as cartas vieram nesse sentido de limpeza, caminhando para a carta do mundo, eu acredito que esse é o caminho. Você tem que se manter firme na sua inteligência, na sua sabedoria e nessa capacidade de limpar, de mudar e de se metamorfosear, sabe? Mas é uma metamorfose aqui muito como se fosse a lei da natureza mesmo, pedindo para algumas coisas saírem, né? Uma coisa meio metade humana, metade bicho, não sei. Tô viajando um pouco aqui nas ideias, eu acho, né? Mas eu vejo aqui pessoas que realmente têm um intelecto aguçado e ao mesmo tempo têm um senso do ciclo, né? Vida, morte e vida, assim, muito grande. Então vamos ver aqui, por fim, o que é que o Corvo quer falar para o grupo 2. Eita! As cartas estão querendo pular aqui, hein? Tomar um golinho de água. As cartas estão querendo pular e minha voz sumir. A força, ó, 2 de copas, a força, 4 de paus e 3 de ouros. Eu achei curioso que tanto aqui quanto no outro grupo a gente teve muitas cartas falando sobre vínculos, relacionamentos mesmo, né? De novo, não só romântico afetivo, mas também amizades, trocas de trabalho, parcerias em projetos e tal. Aqui eu realmente acho que o Corvo ele tá querendo te dizer que você tá bem, sabe? Você tá bem e a alegria, já falar alergia, a alegria ela tá vindo. Eu acho que essa força aqui, principalmente, está trazendo que você passou por muitas barras e passa por muitas barras todos os dias da sua vida. Talvez você tenha alguma questão interna, ou talvez você tenha passado por muitos desafios, sei lá, na infância, com a sua família de criação ali, né, com a sua origem. Eu nem sei direito por que tá me vindo essa informação, mas assim, bateu, né? Então, se pegar, você pega, senão você deixa aí, tá? Mas eu vejo essa força mesmo como você tendo essa canalização interna, sabe? Um coração forte, um peito forte, e daí não estou falando das peitudas metidas, né? Mas pode ser também. Mas realmente, assim, uma garra de viver, sabe?
E eu acho que os animais aqui, eles querem, de alguma maneira, te reconhecer, te parabenizar, sabe? Você merece louvor, você merece felicidade, alegria, constância, você merece reciprocidade. E é muito importante que você continue nesse caminho, sabe? Talvez seja só um lembrete de não volte para aquilo que não é recíproco. Não volte para aquilo que te gera mais ferida, mas também de você fazer um esforço, né, utilizar esse seu poder canalizado aí nas relações que realmente valem a pena, né? Nas 3 cartas aqui, tirando a força, a gente tem mais de uma pessoa. Então, eu vejo muito isso aqui falando de relações. Aqui temos 2 moças, aqui temos uma mocinha, um rapazinho, aqui temos, né, uma galera aqui. Então, eu vejo muito como se fosse um chamado para você estar e celebrar com os seus, né? O 4 de paus também é uma carta de festejo, de se levantar e curtir com as pessoas, assim, sabe? Com as pessoas que realmente são queridas para você e nos rolês que realmente fazem sentido para você, né? Também não precisa se enfiar aí numa desforra, assim, né? Qualquer tipo de. Nossa, e eu falando nisso e olhei para o fundo do deck, tá o eremita. Então tem uma certa seletividade, né, com quem você troca e nos lugares em que você está, porque você sabe que algumas coisas não servem mesmo para você, te fazem mal, te fazem voltar para o passado, te fazem sofrer, te fazem relembrar de uma versão sua que você não quer mais. Então, aqui eu vejo muito para você fortalecer as bases que realmente te sustentam, sabe? Confiar naquelas pessoas que estão do seu lado mesmo, que te acompanham, não só no bom, mas também no ruim, sabe? Com quem você olha no olho, você fala, essa pessoa aqui é da minha confiança. E aí, pensando em tudo isso, né, acho que aqui também pode ter pessoas que passaram por uma situação assim de se decepcionar com outras pessoas, né, de se decepcionar com, sei lá, falsidade, ou até com o próprio eu diante das pessoas, né, porque a força, como eu disse, ela traz essa questão de algo interno. Então, às vezes, você pode, sei lá, ter se entregado demais em algumas relações, ter se exaurido demais em algumas relações, e aí aqui vem trazendo esse equilíbrio, sabe? Você fez aquele trabalho sujo ali, né? Tá fazendo essa limpeza interna ou externa, e aí aqui vem falando que o seu esforço vale a pena, tá? Seu esforço faz sentido, seu esforço é reconhecido, e eu tô, não sei, me senti meio tocada que me deu uma vontade de chorar, então eu vou passar aqui pros animais. Mas eu acho que é isso, é muito importante que você saiba que você tá no caminho certo. Por mais que hajam desafios, né? A vida sempre tem desafios, obstáculos, dificuldades, problemas, mas aqui você tem pessoas maravilhosas com quem você pode contar também, sabe? Então, não tenha medo de contar com essas pessoas e não tenha medo de ajudá-las também, porque é uma via de mão dupla. E aí, claro, se tem alguém aí na sua vida que ainda, né, não tá nessa nivelação, né, porque eu acho que é uma questão de nivelar as relações, sabe, de todo mundo tá se ajudando aqui de alguma maneira. Se tem alguma pessoa assim que te suga ou para quem você sente que você não consegue domar o seu próprio leão e aí você acaba se exaurindo, aí você continua fazendo esse processo de mudança mesmo, tá? Vamos tirar aqui então uma última mensagem para você do grupo 2, Vassourinha de Bruxa. Nossa, caiu a mesma carta. Vou tirar mais uma aqui, só para. Ó, Lagarto e Onepentes, estagnação, e o Falcão e o Cardo com a persistência. Então, vou ler aqui. Vamos ver o que tênis.
Número 12, a mensagem repetida do grupo 1. Então, pode ser que tenham pessoas que, né, fizeram a passagem aqui do grupo 1 para o grupo 2, como também pode ser que seja uma energia geral, né, que está chamando a gente de alguma forma para olhar para isso. Indica uma oportunidade perdida. Lembre-se de que não há problema em desistir de algumas coisas, mas antes, pergunte-se por que você pode estar se sentindo contrariado ou desinteressado. Quais medos, se é que há algum, influenciam sua decisão, tá? E X. Persistência. Você pode agir com bravura sem perder a graça e a dignidade. Afie as garras, mas não perca a coroa. Engraçado porque essa conjunção, ela me lembrou um pouco a tiragem 1, porque veio o cavaleiro de espadas, né, o cavaleiro de espadas ele tende a quando ele se sente perdido, provocado, ofendido de alguma maneira, ele tende a atacar com essas garras bem afiadas, sabe. Então aqui pede mesmo esse equilíbrio, né, para que você não se feche completamente, né, quando, por exemplo, alguma coisa te aflige, alguma situação dá errado, você precisa ter essa persistência de olhar e falar: "Beleza, aqui eu consigo fazer isso, isso e isso", sem a necessidade de atacar alguém, sabe. Então, às vezes, né, a pessoa ou as pessoas de quem você se afastou, as situações que você está abandonando, deixando para trás, elas também são situações em que carece ali, né, de um cuidado e tal, que não é você que vai ter que dar, mas que, enfim, requer uma compreensão, porque isso vai te ajudar a compreender a si mesmo, a si mesma também, tá? Bom, grupo 2, por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, quiser ficar por aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like. E se essa leitura fez sentido ou não, você pode ficar à vontade para compartilhar, para a gente ir também alinhando, nivelando essa conversa por aqui, tá bom? É isso, te vejo numa próxima. Tchauzinho!